vezes eu te pergunto, o que é que está por trás das crianças que mentem? A gente sabe que tem algumas crianças que mentem. É normal na infância? Como lidar com essa situação? Eu vou conversar agora com a psicóloga Anielen Rosa, que está conosco via remota. Oi, Anielen, bom dia. Obrigada por você estar conosco nesta manhã de segunda-feira. E a gente se pergunta, é normal na infância as crianças mentirem? Essa é uma pergunta curiosa, né, Mônica? Porque a gente tem uma noção da infância ser inocente, né, de que as crianças são puras e não são capazes de fazer algo maldoso, né, uma mentira, digamos assim. E eu acho que é importante a gente trazer essa pergunta, porque a gente também tende a levar as mentiras da infância como algo já muito negativo, como talvez um desvio de caráter, ou como algo que seja a ponte para um problema emocional dessa criança. Então, sim, é normal que crianças mintam, né, na infância, e a pergunta é por quê? Né? E aí a gente vai poder trazer algumas possibilidades. Primeiro, a gente precisa entender que crianças e adolescentes, eles estão em desenvolvimento. Então, cada passo, cada fase, cada etapa traz ali uma nova descoberta de si e do outro, e do poder que eu tenho sobre mim e sobre o outro, né? Então, será que essa criança que mente, ela está exercendo esse poder pessoal? Ela está tentando entender até onde ela consegue manipular esse ambiente? Será que essa criança que mente, ela está com medo? Ela está num ambiente mais repressor, onde ela possa se sentir de alguma forma retalhada, né? Então, quais são as possibilidades que esse ambiente está trazendo sobre discussões, de falar a verdade, de poder ser você mesmo, de poder trazer os seus pensamentos, seus sentimentos, de uma forma acolhedora, sem uma repressão. E aí, como é que Então, são algumas possibilidades que a gente precisa entender caso a caso, sabe, Mônica? E aí, como é que os pais podem identificar? Porque algumas crianças têm muito medo, né? Faz alguma coisa errada, e aí fica com medo ali dos pais de contar. E aí, de repente, podem criar essas histórias. Como é que os pais podem perceber isso e resgatar essa confiança para que se conte a verdade? Mônica, eu atendo crianças, né, mais de 18 anos, e o que eu ouço muito é que não tem um perfil, tá? Assim, algumas crianças, elas já são um pouco mais... Os pais falam, nossa, mas nós somos tão abertos, a gente está sempre disponível para conversar, e ainda assim, uma criança que não quer falar, ela quer omitir algumas coisas, ou até às vezes inventa, né? Ao mesmo tempo, também tem esses pais que às vezes têm mais dificuldade de um diálogo, que são mais autoritários. Então, favorecer, né? Prestar atenção no como é o seu filho, quem é o seu filho, qual é o perfil que ele tem, e ajudá-lo a trazer essas emoções em forma de nome, em forma de possibilidades, né? Trazer a aceitação dessa criança como ela é, independente do comportamento. Uma coisa é separar, né? Eu amo você, filho, como você é. O que você faz, o que você como os seus comportamentos, esse sim a gente vai precisar orientar, a gente vai poder falar se é certo ou se é errado, mas você é importante para mim. Então, esses pais precisam estar sempre atentos a esse perfil de criança, né? Se ela é uma criança mais comunicativa, se ela é mais imaginativa, se ela é mais reprimida, se ela é mais extrovertida, e a partir, então, dessa criança na minha frente, esse pai poder trazer os recursos que ela precisa, seja de mais comunicação, seja de maior aceitação, seja de um espaço de troca, esse pai também poder falar de si mesmo, essa mãe falar de si mesmo como uma possibilidade de troca mesmo nesse diálogo. Aniela, eu fico pensando, como diferenciar mentira e imaginação? Porque a criança tem uma imaginação fértil, né? Ela cria bastante. Como é que a gente pode diferenciar isso até para entender qual caminho buscar? Isso, e até porque, né, as crianças também são muito egocêntricas, né, Mônica? Então, além delas criarem histórias, elas criam histórias em torno da imaginação delas, da vida delas, de quem elas são, né? Então, os pais vêm com essa dificuldade, né? Assim, às vezes, a escola traz uma versão, a família tem outra versão dessa criança, e nós aqui, profissionais, entramos nessa mediação, né, tentando entender quem é essa criança que, às vezes, cria essas histórias, de onde o que ela busca com essas histórias. E aí eu acho que esse é o nosso maior foco. É a gente tentar entender o que está por trás dessa história. O que ela quer, o que ela está
trazendo como um pedido, como uma necessidade, como uma demanda nesse momento. Quando ela cria uma história, é muito comum a gente ouvir os pais falando, nossa, ela chega na escola falando que tem coisas em casa, acessos financeiros que a gente não tem, ela chega contando de viagens na escola que a gente não fez, ou o contrário, né? Traz da escola histórias de brigas ou de algo que alguém fez com ela que não aconteceu. Então, os pais de escola sempre trazem também essa divergência de falas. Sempre é importante pensar o que essa criança está buscando com essa história. Por que ela está criando histórias para acessar que tipo de possibilidade? Ela quer ser vista? Ela está precisando de ser acolhida em algum sentimento? É sempre por trás do comportamento. O comportamento ele expressa algo. A mentira, por exemplo, ou criar uma história, né? Ela é um comportamento. Ela não quer dizer se a criança é ou não mau caráter, se ela é ou não mentirosa, mas ela conta de um momento que essa criança está nos pedindo algo. A gente precisa entender esse pedido para poder ajudar essa criança. Por isso esse alerta hoje aqui no Manhã Total, junto com a Aniele Rosa, né, essa conversa esclarecedora, para que possamos entender esta criança, né, e o adolescente também, que eu imagino que para o adolescente seja comum, né, esse tipo de situação. Aniele, obrigada, viu? Espero da próxima vez que você esteja aqui comigo. Um grande abraço e boa semana. Dá um abraço. Até mais, Mônica. Obrigada. Aniele Rosa, psicóloga, com a gente aqui hoje, trazendo, né, esse assunto tão importante para que estejamos atentos.